Fala, nono ano, lindo! Ricardinho Matemática na área, mais uma vez com vocês, ó. Que alegria estar com cada um de vocês aí, queridos e queridas, aí do nono ano. Vamos ver hoje sobre razão trigonométrica. Professor, o que é isso, hein? Razão trigonométrica. Razão é divisão, bebê. E trigonometria a gente vai trabalhar ângulos e lados dentro do triângulo retângulo. Vão ser uma série de 3 aulas, esta é a primeira. E você vai ficar ligadinho porque isso aí é muito importante para o seu futuro. Você que é nono ano, pretende fazer uma escola técnica, é um assunto que cai sempre nas provas. E você precisa estar aí bem ligadinho aí com o Ricardinho para poder desenrolar aí e acertar aquela questão específica que vai a tua tão sonhada aprovação. Estou com Ingrid Kelly, é a nossa intérprete de Libras, linda e maravilhosa, dando aquele show, brilhantando aqui aquela aula top das galáxias. Ela aqui, ó, linda, olha que bebezinha linda. Eita, essa daí mesmo. A gente vai desenvolver aí a aula e vai ser massa. Por isso, prepara aí a tua caneta, teu lápis, tua borracha, tudo direitinho. Aquele ambiente de estudo, tudo separadinho lá, ó, para anotar tudo que Ricardinho vai comentar hoje, ó. Isso mesmo. Bom, você sabe também, galerinha, que esta aula passa na TV Nova Nordeste, exatamente, canal 22.1. Você que é do nono ano, está nos assistindo pela TV, ó, parabéns aí na telona, né? Que massa! Mas também você pode nos assistir e comunicar com o Ricardinho através do aplicativo Educa Recife. Esse aplicativo é massa, você faz com que esse aplicativo converse com o Ricardinho e pergunte bastante a mim. Ó, tu não tem ainda ele não? Não acredito não que tem esse aplicativo não. Pega teu celular agora, vai, pega esse celular, isso, bota na câmera lá, e clica aqui, ó, aparece aqui, ó, isso, bota aqui, vai aparecer um link, você vai clicar lá, e você vai baixar esse aplicativo na sua Play Store. Isso mesmo. Ou na Google Play, ou no App Store. Dependendo do seu celular, você vai baixar esse aplicativo para conversar diretamente com o Ricardinho. Isso vai ser massa, esse diálogo. Sabe por quê? Porque nesse aplicativo tem várias aulas lá, diversificadas de várias disciplinas para você desenvolver. E hoje, quem vai estar recebendo essas mensagens é a professora, olha, top das galáxias, Marta Lopes, professora. Fala aí com meus alunos do nono ano, que eles estão ansiosos aí por esse conhecimento. Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Espero que todos estejam bem e bem ansiosos pela aula de hoje, que está top. Vai que é tua, Ricardinho Matemática. Eita, recebi! Agora vamos embora continuar essa aula aí. Vamos embora desenvolver. Marta passou para mim, eu estou aqui, ó. E hoje vai ser o bate-bola, Ricardinho e Marta, Marta e Ricardinho. Sobre trigonometria a gente vai desenvolver, tá bom? Lembrando que também esta aula passa via YouTube, é isso mesmo, tem nosso canal do YouTube, ele tá organizadíssimo com a playlist, ó, show de bola. Nono ano, tu clica lá, ó, playlist Nono Ano, Educa Recife, o nome do canal. Se inscreve, não esquece, vai lá, curte e fala na aula de Ricardinho. Ricardinho, eu quero saber isso aqui sobre esse tema. Tu falasse sobre isso em tal segundo, tal minuto, e eu vou te responder, porque Ricardinho tá ligadinho em cada aula lá. E não esquece de compartilhar para a tua turma. Pega lá, compartilha, porque tu pode fazer uma prova na escola sobre esse assunto e vai precisar, ó, umas dicas de Ricardinho sobre isso. Então compartilha aí com teus colegas, que vai ser massa aí você ter acesso aí a esse conteúdo, tá bom? Ser top. E vamos começar essa aula, né? Antes de falar de trigonometria, tem que falar de triângulo retângulo. Ricardinho, o que é triângulo retângulo? Eita, vamos lembrar um pouquinho disso aí, né? Triângulo retângulo é aquele triângulo que tem 90 graus. Ricardinho, o que é 90 graus? Que símbolo é esse que representa 90 graus? Aí você vai olhar aí para a tela, tá vendo na tela? Tem um quadradinho dentro do triângulo. Esse quadradinho representa 90 graus. Isso. E tem uns elementos que compõem o triângulo, que a gente chama de cateto. Eita, não é catota não, hein? Cateto, bebê. É isso aí, neném. Cateto é o lado do triângulo. E o maior lado desse triângulo a gente chama de hipotenusa. É o maior lado do triângulo. Hipotenusa. Pensa só que nome, futuro nome aí da sua irmã, sua filha. Eita, não lança. Hipotenusa, vem cá, bebê. Então você vai ter aí hipotenusa, vai ter cateto. Olha o nome que você vai ter hoje. Esse é o razões trigonométricas que a gente vai trabalhar hoje. Lembrando que razões nada mais é do que divisões. A gente vai trabalhar essas divisões
nos lados e em relação aos ângulos hoje, na parte inicial do conteúdo. Então, vamos observar aí. Eu botei aí um monte de razão para vocês, ó, um monte de frações, um monte de divisões para vocês perceberem. Então, tem aí o triângulo retângulo, que eu coloquei aí. Eu chamei um cateto de B, um outro cateto de C e o outro lado hipotenusa. Só que a gente coloquei lá em cima, ó, A sobre B, A sobre C, B sobre A, B sobre C, C sobre A, C sobre B, E que a gente tá brincando assim com vocês porque é fácil, gente. É só colocar uma letra dividido pela outra. Ricardinho, mas como é que eu sei quando vai ser A sobre B, B sobre C? É isso que a gente vai aprender hoje. Quando é que vai ser o elemento seno, cosseno, tangente. A gente vai ter esses outros nomes que a gente vai trabalhar hoje e cada um deles vai ter uma sequência separada para cada um desses daqui. A gente vai ver hoje, tá bom? Fica ligadinho aí. Aí eu tenho aqui, primeiro eu circulei aqui essa parte, ó, A sobre B, A sobre C. Quando eu digo A sobre B e A sobre C, observa que o A é a hipotenusa na tela, ó, tá vendo aí? Hipotenusa é o Azinho, tá observando? Isso. Sobre B, que é um dos catetos. E aí eu tenho, também posso ser A sobre C, que também é uma hipotenusa sobre o cateto. Por enquanto eu não estou falando de seno, de cosseno, nada não. É só razões, só as divisões específicas. Aí também eu botei aí outras razões, ó. No meio aí tem B sobre A e B sobre C. B é um cateto. Então é cateto dividido pela hipotenusa, que é A, e o outro cateto, que é o C, que é no caso B, dividido pelo outro cateto que é C. Então, B sobre C é um cateto sobre outro, e B sobre A é um cateto sobre hipotenusa. Isso vai ter um nomezinho. Um vai ser seno, outro vai ser cosseno, outro tangente, vocês vão ver e vão desenvolver isso. E aí, observa aí, ó, essa terceira etapa tem C sobre A, ou seja, o cateto C sobre a hipotenusa A, ou o cateto C sobre aí o cateto B. Então, a gente vai ver quem é cada um. Por enquanto, é só razões, só divisões, tranquilamente. Mas aí, tem uma definiçãozinha. O que é trigonometria? É a área da geometria plana que analisa a relação entre os ângulos e o triângulo e o comprimento dos seus lados. Então, você vai analisar o ângulo e o lado específico. E aí, a gente vai começar a fazer a correlação de lados com ângulos. Aí, a gente vai entender o processo, como é que vai ficar. Tá bom? Então, bora analisar aqui, ó. Se a gente coloca assim, algo desse tipo. Ó, seno, cosseno, tangente. Eita, Ricardinho, que danado é isso? Seno, cosseno, tangente. Calma, devagarzinho, preste atenção. Agora, além dos lados A, B e C, eu coloquei umas letrinhas dentro do triângulo. Eu botei uma letrinha chamada alfa, que parece um Azinho, ó, tá bom? E beta, que parece um Bzinho. Então, ó, alfa e beta são letras gregas do alfabeto grego que a gente representa como ângulos. Então, alfa e beta. A gente tem esses dois elementos. E aí, para saber se vai ser seno, cosseno ou tangente, a gente precisa saber a localização geográfica onde está o lado e o ângulo. E é isso que a gente vai aprender hoje. Então, preste atenção direitinho, fica ligadinho que a gente vai falar aqui para você desenvolver. Observa. Se eu digo assim, seno, professor, o que é seno? Seno, vem cá, seno. Seno é cateto oposto pela hipotenusa. Ricardinho, que danado é cateto oposto? Oposto em frente. Eu estou em frente a você, você está me vendo de frente agora. Então, cateto oposto é o lado de frente do ângulo. Hipotenusa é o maior lado. Então, se eu colocar como referência o alfa, por exemplo, o ângulo alfa, o oposto a alfa é B. E a hipotenusa dele é o A. Hipotenusa é o maior lado ou oposto a 90 graus. Se eu botar como referência o beta, o Bzinho dentro do triângulo, aí o oposto é C e a hipotenusa é A. Depende como é a referência que você vai usar, tá bom? Você vai perceber isso aí. Aí eu tenho também o cosseno. Professor, o que é cosseno? Cateto adjacente. O que é adjacente? Ao lado. Ao lado de quê, Ricardinho? Entre os dois ângulos. O ângulo de 90 graus e o ângulo alfa ou beta ou o ângulo que tiver lá. Porque na hora de uma avaliação, esses ângulos vai ser chamado de 30, 45 e 60, que vai ser cenas das próximas aulas. A gente vai trabalhar isso aí, tá bom? Mas o cosseno é cateto adjacente ao lado. Nesse caso aí que está na tela de vocês, a letra C
está ao lado de 90 graus e alfa. Aqui assim, ó, observa. A letra Czinha aqui, ó, está entre 90 e alfa, ó. Tá vendo aqui? Então, ele é chamado cateto adjacente, ao lado desse ângulo, se a referência for esse ângulo. E se a referência for esse ângulo, o adjacente é esse aqui, ó, está entre esses dois ângulos, esse daqui, ó. Depende da referência como se é usado para a gente colocar, tá bom? A gente vai perceber bem isso. Aí eu vou colocar a tangente. Professor, que tangente? Tangente é cateto oposto dividido pelo adjacente. Oposto na frente do ângulo, tá certo? E adjacente ao lado do ângulo. Tangente pode ser chamado também da divisão entre seno e cosseno. Se eu dividir o valor de seno pelo valor de cosseno, eu vou ter a chamada tangente. A gente vai desenvolver isso aí. Aí, ó, eu tenho aí as relações que a gente vai trabalhar hoje, ó. Seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Isso que nada é alfa. É aquela letrinha que está dentro do triângulo. A gente chama de alfa. Ou pode ser chamado de beta também. Pode ser seno de beta, cosseno de beta, tangente de beta. Tá bom? Só a linguagem que a gente está usando, técnica, sobre isso. Por enquanto, eu estou botando número nenhum para vocês só observarem. E que seria aí o seno, Ricardinho? Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. E esse seno, ele pode ser tanto do ângulo alfa quanto do ângulo beta. Então, eu posso ter o seno de alfa e posso ter o seno de beta. Eu posso ter os dois aí correspondentes, tá bom? A gente pode perceber isso. E se fosse, Ricardinho, aí o seno de alfa, como seria? Seno de alfa é cateto oposto. E quem é oposto, Ricardinho? Oposto é que está na frente do ângulo. Quem está na frente do ângulo? Alfa é a letrinha B de bola. Observa, B sobre a hipotenusa, que é a letrinha A. Eu vou botar a letrinha A embaixo do B aí, observem, fica B sobre A. Então, o seno é o cateto oposto que está na frente do ângulo. O ângulo é alfa, então na frente é B, sobre a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, tá bom? E se fosse, Ricardinho, o seno de beta? Aí o ângulo agora não é mais alfa, vai ser beta. E aí como seria, Ricardinho? Observa, se o seno é cateto oposto pela a hipotenusa, aí eu vou pegar o seno de beta, é cateto oposto, é na frente de beta, na frente é C, letrinha C. E quem é a hipotenusa? Quem é o maior lado? O maior lado é a letrinha A. Você bota C sobre A, e aí eu tenho o seno de alfa e também tenho o seno de beta. É assim que a gente calcula o seno, tá bom? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Lembrando, oposto é em frente ao ângulo, hipotenusa é o maior lado do triângulo. É assim que a gente trabalha. Quando for nas próximas aulas, a gente vai perceber como é que eu vou usar. Se eu vou usar seno, se eu vou usar cosseno, se eu vou usar tangente, o que é que eu vou usar e como eu vou usar. É próximas aulas. Mas é por enquanto identificando como calcular o seno e como calcular o cosseno e como calcular a tangente. Por enquanto a gente está na fase inicial e desenvolvendo conhecimento básico sobre o assunto, tá bom? Vamos ver o cosseno aí para a gente ver. Quer dizer, ainda o seno, né? O resultado de seno de beta é C sobre A. E o cosseno, como seria o cosseno? Cosseno vai ser cateto oposto, cateto adjacente pela hipotenusa. Ricardinho, se o seno é cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é adjacente ao lado do ângulo, 90 graus e o ângulo dado, pela hipotenusa. E como é que eu sei o cosseno de alfa, Ricardinho? O cosseno de alfa é cateto adjacente em relação a alfa pela hipotenusa. E quem é o adjacente em relação a alfa? Observa, quem está ao lado de alfa? Ao lado de alfa está a letrinha C. Então vai ser C, ó, dividido pela hipotenusa, que é o maior lado ou oposto a 90 graus, que é chamada a letrinha A. C sobre A é o gabarito aí da questão, tá vendo? Então, cosseno de alfa é C dividido por A. E o cosseno de beta, Ricardinho, como é que eu faço cosseno de beta? Lembra, o exemplo diz que cateto adjacente pela hipotenusa. Sempre o cosseno vai ser cateto adjacente pela hipotenusa. Aí ele especificou dizendo o cosseno de que ângulo? De beta. E quem é beta? Aquela letrinha está lá no triângulo, lá em cima, ó. Quem é adjacente a ele? Letrinha B de bola, ó. B dividido pela hipotenusa, que é a letrinha A. Tá bom? Então vai ficar B dividido por A. Então observe que
Para fazer o cosseno, eu pego a letrinha que está ao lado dos dois ângulos de 90 e o ângulo dado, dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de alfa, nesse caso, foi C sobre A, e o cosseno de beta, B sobre A. Então, aí está destaque as duas respostas. Vamos falar um pouquinho com a professora Marta, antes de chegar em tangente, né? Para ela comentar um pouquinho sobre isso, tá bom? Professora Marta, fala com os meus colegas, meus queridos alunos aí sobre, até agora aí, como é que está indo esse tópico, o que eles precisam saber futuramente aí para as próximas aulas, não é isso? Isso aí. Um assunto importantíssimo desse, relações trigonométricas, que vocês já viram aí alguma coisa antes nas aulas anteriores e agora vão se apropriar mais. Inclusive o professor dividiu bem direitinho aqui as coisas e está bastante claro as relações dos lados, hipotenusa e catetos em relação ao seno e cosseno. E mais tarde ainda vai ter mais outras coisinhas, surpresinha para vocês. Aguardem. Isso aí, professora. E aí, eu comentando com meus queridos alunos agora, eles já devem ter visto alguma obra na rua, isso vai ser cena dos próximos capítulos. Alguma obra na rua, eles estão vendo lá uma maquinazinha, o pessoal fazendo a terraplanagem, uma máquina chamada teodolito. Teodolito. A professora Marta já conhece bem essa parte aí, ela conhece. Não, professora? É verdade. Esse teodolito, assim, ele vai usar a trigonometria em si, que é esse assunto que a gente está vendo aqui, para poder ver se está bem retinho lá, bem plano, para poder fazer a construção de algo. Ou, por exemplo, a gente está tendo obras na nossa cidade. Um exemplo, a 232. A 232 está sendo reformada, né? Fazendo a triplicação da BR. E aí o que acontece? Antes tem que ir um pessoal usar aquela maquinazinha para ver se está bem certinho para poder colocar lá a terraplanagem. É a aplicação da matemática aí dentro do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que isso é muito importante. Saber o porquê você está estudando a trigonometria. Porque está estudando um assunto específico. Isso é importante para você ter aquela motivaçãozinha de estar continuando estudando e quem sabe ser um futuro engenheiro e usar esse conteúdo aí, essa máquina específica. Não é isso? Então fica ligadinho. Até agora a gente viu seno e cosseno. A gente vai ver também a tangente. A tangente é cateto oposto dividido pelo adjacente. Na tangente ele não tem a hipotenusa. No seno ele não tem o adjacente. No cosseno ele não tem o oposto. E na tangente ele não tem aí a hipotenusa na sua relação, na sua razão. Tá bom? Então a tangente, como calcularia, Ricardinho, se a tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente? Aí eu sei que quem é o oposto de alfa, por exemplo? Alfa, que está na frente de alfa, é a letrinha B. E quem é o adjacente de alfa? É a letrinha C, que está ao lado. Então, como seria a tangente de alfa? A tangente de alfa seria cateto oposto, observa aí, que vai ser a letrinha B, dividido pelo adjacente, que é ao lado entre 90 e alfa, está aí, com toda certeza, a letrinha C. Aí você vai ver também a tangente do outro ângulo, que é a tangente de beta. A tangente de beta vai ser a divisão, a razão entre o cateto oposto de beta, que é a letrinha C, pelo cateto adjacente de beta, que vai ser aí específico a letrinha B. Então, B sobre C é a tangente de alfa e C sobre B é a tangente de beta. A gente vai usar depois valores desconhecidos para poder encontrar cada um desses futuramente. Não agora, mas futuramente a gente vai calcular qual é a distância de um ponto ao outro, de uma cidade, de uma obra que está sendo acontecida com o teodolito medindo lá. A gente vai fazer cálculos assim, algo mais ou menos, e a gente vai desenvolver aí essas contas. E isso cai no IFPE, cai na escola técnica, né, o ETE, estadual de Pernambuco. Então vocês precisam estar estudando. Quando for ensino médio, você nono ano, no primeiro ano é exigido esse assunto no vestibular do SSA1, no Enem é muito exigido também, então vocês precisam estar bem ligadinhos nesse conteúdo, tá bom? Resumindo, vê só, o que a gente vai fazer? O que a gente fez hoje e o que a gente vai fazer futuramente? A gente fez as relações, as razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente de três ângulos. De seno de alfa, que é B sobre A, no caso aí. Observe, olha para bem alfa, aí onde está alfa, que tem B sobre A. Ó, alfa, oposto a alfa é B, e sobre A,
que é a letrinha da hipotenusa, porque o seno é cateto oposto pela hipotenusa. Revisando aí. Cateto oposto pela hipotenusa. Oposto é B e a hipotenusa é A. E se fosse beta, o ângulo beta, o seno é oposto é C e a hipotenusa é A. E o cosseno de alfa? Cosseno ao lado, ó, C e a hipotenusa é A. Ó, por que ao lado, Ricardinho? Porque é cateto adjacente pela hipotenusa. E o cosseno de beta? Cosseno de beta, ó, muda o ângulo um pouquinho. Ao lado de beta, entre os dois ângulos está a letrinha B. Então, a cateto adjacente de beta é B sobre a hipotenusa, que é a letrinha A. E a tangente? A tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto de alfa? Bzinho, ó, letra B, oposto na frente, tá bom? E quem é aí o adjacente? A letrinha C, que está entre os dois ângulos. Se fosse beta, tangente de beta é cateto oposto a beta, que é a letrinha C, pelo adjacente, que é a letrinha B. Então, se for um resuminho você pode até, quem está assistindo aí via YouTube, pode tirar seu print aí específico e está vendo essa relação bem fixa para você estudar numa boa, sem problema nenhum, tá bom? Só que, na próxima aula vai ser um pouquinho mais animado e um pouquinho mais de atenção de vocês, porque na próxima aula a gente vai trabalhar a tabela trigonométrica. E essa tabela, a gente precisa memorizar ela. Ricardinho vai lhe ajudar um pouquinho a memorizar essa tabela, porque essa tabela vai fazer com que você esteja aí apto a resolver questões, porque na prova da Escola Técnica Estadual e do IFPL, ele não precisa dizer a você que o seno de 30 é tanto, só seno de 30 é tanto, porque aquele ângulo alfa, beta, vai se tornar 30, 45 ou 60. Então, a gente vai aprender como é que vai memorizar isso aqui. Eu vou dar só uma palhinha para vocês. Coloca na outra câmera aí, que está dividindo tudo aí, na outra, para a gente fazer, pronto. Essa tabela, preste atenção aí vocês, ó. Só para uma palhinha para a semana que vem, porque na hora da prova, vocês vão ter que saber essa tabela aqui, porque está aqui com vocês, tem que saber ela. E aí o seno de 30, seno de 45, seno de 60, o cosseno de 30, de 45, de 60. Aí Ricardinho fez uma música, olha, eita, para vocês memorizar, ó. Faz assim, ó. Na primeira linha vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo e todo mundo, e raiz onde não tenho. Toque ali na sua tangente, vem, 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 raiz de 3 sobre 3, raiz de 3, demorou? A gente vai aprender essa musiquinha bem com cuidado, vou botar a letrinha bem direitinho para vocês, só que as cenas dos próximos capítulos. Isso você já sabe que vai avisar os seus colegas para assistir a aula de Ricardinho, que vai ser bem daquelas dinâmicas, né? Quem sabe aí, Ricardinho, ó, faz aquela dancinha e aí vocês se envolvem numa boa. A professora Marta já tá rindo aqui, acho que ela vai querer fazer, ó. Ela vai ser aqui a nossa funkeira. Quem sabe aí? É, exatamente, Marta, você está convidada na próxima aula para fazer isso com a gente, hein? Vamos embora. Certo. Ela vai ser nossa. Já pensou? Já pensou, né? Esse Ricardinho é um cara sério. Bom, isso aí vai ser nas cenas do próximo capítulo que a gente vai ver. A gente vai ver como é o seno, o cosseno, a tangente de 30, 45 e 60. Como memorizar de uma maneira dinâmica, brincando, porque descontraída, né? Para poder você conseguir fazer uma prova numa boa. Na hora da prova, cuidado para não contar alto para o fiscal não tomar a tua prova. Tu vai fazer... É assim que tu vai fazer para não puxar tua prova lá na hora. Ele vai estar cantando aqui o quê, rapaz? Calma, você vai aprender direitinho. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo e todo mundo em raiz onde não tem um. Toque ali na sua tangente, vem, 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 raiz de 3 sobre 3, raiz de 3, demorou? Tem outras versões, tem a versão de Natal que faz 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz. Isso aí a gente vai falar algumas versões aqui na próxima aula. A próxima aula promete, hein? Promete. Fica ligadinho, porque eu quero que vocês estejam conectados com o Ricardinho, conectados com o Educa Recife, conectados aqui com o projeto da Prefeitura do Recife, que está te ajudando bastante aí a
se dar bem aí na sua escola técnica, na sua própria escola e o seu conhecimento, que ninguém tira de você, é a única coisa que ninguém vai poder nem sequer tirar de você, o seu conhecimento, que vai levar você para lugares mais altos. Então, meus queridos amores, eu desejo a vocês, sucesso, tá certo? Vou pedir aí à professora Marta que se vá se despedir de cada um de vocês para que vocês estejam aí bem ligadinhos. Daqui a pouquinho eu falo com vocês novamente. E aí, Marta? Pessoal, prazer estar com vocês. Continue estudando. Para rever essa aula, mais tarde ficará disponibilizada no YouTube. Assistam novamente e qualquer dúvida pode colocar lá no YouTube mesmo. Você pode colocar a dúvida, a sugestão. O professor Ricardinho vai atender com o maior prazer. Fiquem com Deus, até a próxima. Continue estudando. É isso aí, galerinha. Eu estou torcendo por cada um de vocês. Agradecer mais uma vez a nossa queridinha Ingrid, maravilhosa aqui, ó, show de bola, a Marta e vocês que estão nos participando. Eu peço demais, continue aí no dia a dia, conversando com o Ricardinho, conversando com todo mundo, porque essa aula vai ser show com a sua participação, que é muito importante. Cheiro e até as cenas do próximo capítulo. Fui! Tchau, galerinha!